dos salmos, nós vimos com os meninos lá, alguns salmos de confiança, que o salmista demonstra a sua confiança no Senhor, independentemente das circunstâncias. Ele não se centrava nas circunstâncias, ele se centrava no Senhor, que podia livrá-lo em qualquer circunstância, ou abençoá-lo em qualquer circunstância. Essa é uma perspectiva que a gente tem que ver. Eu não tenho que me focar no problema, eu tenho que me focar no Senhor, que está no comando de tudo, inclusive desse problema. Então nós temos aqui o outro cântico, é Rei dos Reis, ungido de Deus, pão da vida, supremo pastor, dom inefável. Dom inefável é dom indizível, não dá nem para explicar. O dom é tão perfeito, tão grande, que a gente não tem condição de dizer o que é. Então, Rei dos Reis, ungido de Deus, pão da vida, supremo pastor, dom inefável, louvado seja o teu nome, vive em mim, libertador, mais precioso do que pérolas, mais radiante do que o sol, brilha em mim a luz da esperança, eleva a Deus a minha voz, glória a Deus que dá vitória, glória a Deus que reina em glória e poder, glória a Deus, a minha estrela da manhã, faz de mim um servo teu, glória a Deus que dá vitória, glória a Deus que reina em glória e poder, glória a Deus, a minha estrela da manhã, faz de mim um servo teu, faz de mim um servo teu, oh, faz de mim um servo teu. Amém, amém e amém. Podem sentar, queridas. Meu Senhor, que a gente possa entender, meu Deus, o que é isso. O que é a tua criação, o que é a queda, o que é a tua redenção. Quem são os teus servos que tu chamaste para ser teus servos e não para ser teus senhores, como a igreja ensina largamente. Oh, meu Deus, nós fomos chamados para te servir e não para ser servidos pelo Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender qual é o nosso papel como servos, como igreja, como pastores, como ovelhas. Nos ajuda, meu Deus, a entender esse papel, para que nós realmente vivamos para louvor da tua glória. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 18 ao 22. Marcos, capítulo 2, do versículo 18 ao 22. Que diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram:
por que motivo jejuam os discípulos de João e o dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a ruptura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como o odre. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Odre é aquele potezinho em que botava o vinho dentro, alguma coisa assim. E ruptura, para quem não sabe, é o tamanho do rasgão, é o tamanho do rasgado lá. Então, meus filhos, como vocês sabem, nesse final de semana agora, nós tivemos a reunião do nosso presbitério, pelo que eu pedi durante 2 domingos anteriores. Pedi antecipadamente as orações dos irmãos, porque eu sei o que é um presbitério. Eu não vou perguntar quem orou, mas eu tenho quase certeza que ninguém orou. Por isso. Muito bem, irmãos. Como sempre acontece, para minha vergonha e profunda tristeza, a tônica da reunião foi briga por cargos, como sempre acontece, politicagem, estatísticas, indicativos de alvos para crescimento de igreja ou abertura de novas igrejas aqui e acolá. Tantos por cento de cidade não sei onde não tem igreja presbiteriana. Mas as perguntas inúteis que eu faço toda vez para os que estão comigo em alguma comissão, eu faço essas perguntas aos pastores, perguntas inúteis, eu sei, mas toda vez eu faço. Irmãos, crescer em quê? Crescer em números, irmãos, é isso que vocês querem, só estatística? Crescer para quê, irmãos? Se o que nós estamos fazendo é exatamente o que o Senhor Jesus condenou nos fariseus, lá em Mateus 25:15. Ai de vós, fariseus e escribas hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do diabo, filhos do inferno, 2 vezes mais do que vocês. De vez em quando eu digo para vocês aqui, para que servem as palavras de Jesus e da Bíblia? Para nada! Só serve aquelas que são agradáveis a você. Então, para que aumentar o número de supostos crentes em qualquer igreja, se eles não são discipulados? Não são discipulados de forma adequada, segundo as Escrituras. Para que aumentar isso? Nesse sentido, meus irmãos, certa vez o próprio Senhor Jesus admoestou aos seus discípulos quando eles não conseguiram expulsar um demônio lá. Está aqui em Marcos mesmo, Marcos 9:29. Jesus os admoestou quando eles não conseguiram, dizendo: olha, essa caixa de demônios aí não sai sem oração. Normalmente tem nas nossas Bíblias e jejum entre colchetes. Isso quer dizer que aquele e jejum não está nos originais, alguém escreveu depois. Então, oração e jejum, pronto. Essa casta aí não sai sem oração e jejum. Marcos 9:29. Em outras palavras, Jesus quis dizer aos seus discípulos que eles ainda não estavam preparados para ir pregar o Evangelho ao mundo. Que eu falei ainda agora aqui, eles ainda estavam sendo discipulados. Eles ainda não tinham condições de ser mestres. Eles não sabiam ainda sequer identificar o tamanho do problema lá, no caso do endemoniado. Irmãos, esse é um erro terrível da igreja instituição. Reino de homens. Igrejas que não discipulam os seus membros. Por exemplo,
diante do atual momento político conturbado em que vivemos, conturbado com a participação errada da igreja. Eu falei aqui e fui criticado e os cambal. Igreja não tem que se meter em política. Cumpra a Bíblia. Mas não serve. Quando diz aqui que não é para se meter, tem que obedecer às autoridades. Não, nós vamos fazer. Está aí o resultado. A igreja foi responsável pelo Bolsonaro não ser eleito. Pode ter certeza disso. Muito bem, irmãos. Então, nós vemos aqui pastores agora, diante do que eles imaginam que virá o caos, agora conclamando orações, jejum, não sei o quê. Eu recebi um áudio de uma irmã dizendo que ela está em jejum e oração junto com mais 4 colegas, ela aqui, uma na terra dos cangurus, lá como é o nome, Austrália, outra no Oriente, na China, não sei onde, outra na Europa, que pronto. Ela quis dizer com isso que o Brasil inteiro, o mundo inteiro, aliás, está em oração e jejum para Deus reverter essa situação. Eu digo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E essa mulher pensa que é crente. Os pastores pedindo oração e jejum, não sei o quê. Então, meus, o camarada pede para os irmãos e eles seguem sem nem saber. Por que ele está orando? O que quer dizer isso? Ele nem sabe, ele apenas segue. Ele apenas segue. Eles não sabem o seu significado, nem a sua aplicação. Acho que basta eu orar que Deus vai me atender. Eu não sou servo de Deus, Deus é que tem que ser meu servo. Obviamente, irmãos, igrejas cheias de prosélitos, como Jesus disse que os fariseus rodeiam o mar e terra, vamos abrir uma igreja não sei onde, vamos abrir mais uma igreja no bairro tal, vamos... Mas para quê? Os irmãos da sua igreja atual hoje são discipulados? Não. Então você quer abrir outra para quê? Números, estatística, reino de homens. Então, meus filhos, olhem. Obviamente, igreja cheia de prosélito, claro, são um campo aberto e vasto para a disseminação de qualquer tipo de heresia. Essas pessoas não sabem a palavra de Deus. Então, o que foi ensinado que é agradável a ele engole de goela abaixo com todo prazer. E sai da igreja, ai, hoje eu saio daqui com as baterias carregadas. Eu ouvi isso quantas vezes. E isso acontece, irmãos, seja pelo despreparo dos pastores, conforme a mensagem que eu escrevi aqui, foi-se o tempo em que os pastores tinham, que as igrejas tinham pastores preparados, teologicamente. Agora são todos preparados, ou em administração, ou em psicologia, em marketing, coisa desse tipo. Ciências humanas. E não ciências teológicas. Então, irmão, nós vemos aqui, seja pelo despreparo de pastores, ou então seja pelo preparo demasiado de pastores muito espertos, falsos mestres, como Paulo explica, pela artimanha de falsos mestres, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo diz isso lá em Efésios 4,14. De vez em quando eu lembro isso para vocês aqui. Exatamente por isso, no texto que lemos, ao ser indagado, por que seus discípulos não jejuam? O de João jejuam, os fariseus jejuam, por que o senhor não jejua? Jesus deu a entender que impor jejum aos seus discípulos naquela hora era inadequado. Eles não estavam preparados ainda, era fora de hora. Eles ainda eram muito novos na graça. Eles ainda eram muito fracos na fé, no conhecimento, na experiência. Eles ainda não poderiam ser sobrecarregados com exigência que não eram capazes de suportar ainda. Já que ainda estavam sendo discipulados. Versículo 19 que lemos, respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo ainda está com eles? Na época ele sabia o que era isso. Um noivo, quando dava uma festa de casamento, enquanto ele estava ali com o noivo, com todo mundo, era comida e bebida à vontade. Então como é que alguém vai jejuar nessa hora? Agora, quando o noivo saía com a sua noiva, que iam-se embora para a sua câmara de casamento, aí não tinha mais o que ninguém ficar comendo, mais nada, acabou a festa. Digamos assim. Então Jesus dá a entender para ele vai chegar ao ponto deles jejuar, eles vão saber o que é isso depois, agora não. Agora o noivo, que sou eu, era essa a questão, o noivo sou eu, estou com eles. Então como é que eles vão jejuar? Quando eu for, aí eles vão precisar jejuar. É esse o ensinamento, meus filhos. No versículo 20 ele diz que o tempo deles jejuarem vai chegar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Eles vão saber a necessidade de jejuar. Eles vão saber, na cultura deles,
como Moisés jejuou, como Daniel jejuou lá 21 dias, sei lá quanto. Como Davi jejuou 7 dias por causa do menino morto. Então eles sabiam qual era o objetivo de jejum. A igreja hoje não sabe, ela acha que é só ficar sem comer. Jejum é, irmão, gêmeo de oração. Jejum sem oração é dieta, tem nada a ver. Eu disse para vocês, certa vez uma irmã que não é daqui da nossa igreja, mas me convidou para a casa dela para ir jantar lá, então eu fui. Quando nós entramos na casa dela, ela disse no meu ouvido: pastor, eu estou jejuando o dia todo hoje. Muito bem. Quando chegou na hora do jantar lá, aconteceu uma discussão lá entre ela e o marido. Eu vi a hora ela jogar uma Coca-Cola no marido, com garrafa. Ela ainda chegou a pegar assim. Olha o jejum da irmã. Olha o jejum da irmã aí para que serviu. Eu vi isso aí, eu presenciei essa situação. Então, meus filhos, no versículo 21 e 22, quando ela me disse que estava jejuando, pronto, já é uma hipócrita, igual o fariseu, já é uma hipócrita. Mas, então, irmão, no versículo 21 e 22, Jesus fala de forma proverbial, 21 e 22. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura, fica maior o rasgão, é claro. O pano já está esgaçado, o pano velho. Você faz um remendo lá com pano novo, vai rasgar em volta do pano novo, quer dizer, o rasgão vai ficar muito maior. Ele diz, nem ninguém põe vinho novo em odre velho. Ao contrário, o vinho romperá o odre e você vai perder tanto o vinho quanto o odre. O odre não vai aguentar o vinho ainda novo, a fermentação está muito violenta ainda, ele não vai aguentar. Então, isso era um ditado popular. Isso era um ditado popular, uma sabedoria da época, um provérbio da época. Por quê? Porque há uma incompatibilidade natural da própria textura desses materiais. Um pano velho, a textura dele já está se esgaçando. Eu vou botar um remendo novo, não vai bater. Um vinho novo, a textura dele não vai bater com o odre já velho, se esgaçando também, já quase se quebrando. Pois é, Jesus estava dizendo isso. O apóstolo Paulo dá o mesmo ensino, só que com outro tipo de metáfora, alguma coisa. Ele ensina a mesma coisa. Por exemplo, ele ensina que é necessário despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Ele também dá esse ensinamento. Ou seja, não podemos nos revestir de Jesus, o novo homem, sem nos despir antes do velho homem, Adão, pecador, separado de Deus. Como é que eu vou me vestir de Jesus, que é o próprio Deus, se eu continuo ainda revestido de Adão, o velho homem, cujos pecados fazem separação entre o homem e Deus? Está na Bíblia tudo isso. Está na Bíblia tudo isso. Então, meus filhos, nós lemos isso nas cartas paulinas várias vezes. Por exemplo, na carta aos Gálatas, verificamos que havia falsos mestres querendo costurar o cristianismo, pano novo, no judaísmo, roupa velha. Não bate. Você vai ter que esquecer esse judaísmo. E para ser cristão, você vai ter que esquecer essa lei cerimonial levítica. Queriam colocar vinho novo, batismo, em odres velhos, circuncisão. Acabou, esse negócio de circuncisão já está lá para trás, agora é batismo. Como os Gálatas estavam assimilando esse ensinamento de falsos mestres, Paulo os chama de insensatos. Irmão, insensato é leso, como a gente chama aqui na Paraíba. Ô bando de Gálatas lesos, foi isso que Paulo disse. Foi isso que Paulo disse. Quem vos fascinou? Quem vos fascinou, a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado? Vocês já sabem disso, Jesus já foi crucificado, já acabou isso. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, pela fé, estão querendo voltar agora, ser aperfeiçoados na carne, precisa agora fazer circuncisão. Então, irmãos, a luta dos apóstolos para discipular as igrejas foi tremenda, nós vemos isso. Então, por que os pastores não farem mais isso? Se tem um leso feito eu, tentando discipular a sua igreja, todo mundo fica com raiva. Foi muito grande a luta dos apóstolos para discipular as igrejas, e mesmo assim, com essa luta
titânica dos apóstolos de Jesus. Eles não tiveram bom êxito. As igrejas os mataram, expulsaram, fizeram chacota deles, que nem aconteceu no Velho Testamento com os profetas fiéis à palavra de Deus. Por que hoje é diferente? O que foi que mudou? Eu repito isso aqui toda a pregação quase, que é chata. Essa chatice foi repetida a Israel durante 400 anos. Deus chamando a atenção do povo. Olha, irmãos, ainda no tempo dos apóstolos, como nós vemos aqui aos Gálatas, já acontecia o ensino real, ensino errado dentro da igreja. Logo depois deles, muitos mestres, para tornar um evangelho mais agradável, mais aceitável, misturaram esse evangelho com a filosofia platônico-aristotélica na época. A filosofia naquela época era a psicologia de hoje. Igualzinho. Então, assim que a psicologia foi enxertada no evangelho, para poder se tornar mais agradável ao pessoal, e Paulo diz, olha, cuidado com as vãs filosofias. Pois hoje é a psicologia. Além disso, irmãos, outros cheio de boas intenções, é bem possível isso, para atrair os pagãos, infiltraram formas, rituais, vestimentas copiadas tanto da lei cerimonial levítica, quanto de sacerdotes pagãos, para tornar o culto mais agradável. O que é que nós tivemos no resultado disso? Igreja Católica Apostólica Romana. Aí hoje a gente vê muito pastor já se vestindo como um sacerdote para ficar mais agradável. As pessoas ficam, eita, caramba, o pastor como está, meu Deus do céu. Quem é que não se impressiona de ver um padre Marcelo Rossi com aquela vestimenta dele linda, padre sei lá quem? Aquilo é muito bonito. Aí você fica impressionado, rapaz, que coisa linda. Pois é para isso mesmo. É para isso mesmo. Então, irmãos queridos, nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Essa prática continua hoje. Não foi só naquele tempo. Hoje. Vemos aí, Igreja Católica, Apostólica Romana, o que for. E as evangélicas entraram na dança. Assim como a católica entrou na dança pentecostal dos evangélicos. Está tudo igual. E nós precisamos ter consciência disso. A minha luta para lhes ensinar é porque, como Jesus sabia e revelou, eu sei que a maioria dos membros de igreja não é crente, e até inclusive os que são verdadeiramente crentes, ainda não estão preparados para enfrentar esse mundo perverso. E a casta que eu domino, essa casta aí, meu filho, não é assim não, que você acha que basta orar, expulsar e está resolvido. Por quê? Porque ainda não estão preparados para dar um testemunho digno do nosso Senhor Jesus. Por isso são iguaizinho qualquer pessoa na repartição onde ele trabalha, no comércio, na universidade, no colégio, são iguaizinho. Você só sabe que ele é crente se ele disser. Não disser, tudo igual. Ele não consegue ainda entender que ele está no meio de uma casta que não sai assim não. Que luz eu tenho aqui nesse negócio? Eu disse para minha filha quando foi para o mestrado em Recife. Ela tinha 20 anos, quando foi para o mestrado. Eu disse, minha filha, fui lá preparar o apartamento. Já contei isso para vocês 300 vezes, mas 301 agora. Fui lá preparar o apartamento para ela, tudo para ela morar. Aí eu disse, minha filha, olha, você vai entrar agora, você já viveu um inferno que é a faculdade de João Pessoa, Universidade Federal de João Pessoa. Você agora está indo para um outro inferno maior, a Universidade Federal de Pernambuco, sozinha, sem mim. Então preste muita atenção, minha filha, o que eu vou lhe dizer. Ou a sua luz clareia as trevas onde você estiver, ou as trevas de onde você estiver apagarão a sua luz. Foi o que aconteceu. Vocês sabem a agonia que vivemos há pouco tempo atrás, e eu não me meto. Eu não sou pastor dela, nem pai, mas o marido dela agora quem é o líder dela, e o pastor dela é lá em Recife. Se pedirem conselho eu dou, senão eu não me meto. Tiveram agora a pandemia, vocês sabem, ela foi entubada, quase morre. Vai pronto, aí a história do voto, se Deus não, o marido, se Deus não, nós vamos voltar para a igreja. Pronto,
conseguiu sair, graças a Deus, voltaram para a igreja, já se esqueceram de tudo, já estão fora da igreja de novo, não tem mais, nem lembram mais. Olha, irmãos, o que nós vemos é uma igreja entupida de prosélitos que procuram conciliar o servir a Cristo com o servir ao mundo. Não há possibilidade. Está vendo no passado, ou você serve a Deus, ou as riquezas, ou ao mundo. Pessoas batizadas que querem ter o nome de cristãos e ao mesmo tempo viver uma vida própria de ímpios. Em suma, pessoas que querem desfrutar do vinho novo sem se desfazer dos odres velhos. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês não estão prontos ainda para esse negócio. Irmãos queridos, como pastor, responsáveis pela ovelha de Cristo, eu não posso deixar de ensinar o que e como o Senhor Jesus mandou. Os seus apóstolos mandaram. Eu não posso deixar de chamar a atenção contra falsos mestres nas igrejas que eu vejo todo dia na televisão, em todo canto que eu vou, e os irmãos me dizem, pastor, pare com isso. Quantos irmãos daqui já me disseram isso? Pastor, pare com isso. Digo, eu não paro, está na Bíblia. Pastor, o senhor às vezes cita nome, está na Bíblia. Está na Bíblia. Paulo cita nomes. Himeneu, Fileto, Alexandre. Eram líderes dentro da igreja. Ele cita nomes. Diótrefes, João cita nomes. Jesus, fariseus, hipócritas fariseus aí. Eram os pastores de Israel. O que é que vale? É o que está na Bíblia ou é a tal ética que o pessoal não sabe nem o que é ética? A ética da nossa sociedade. Se somos discípulos do Mestre, meus irmãos, tanto pastores quanto ovelhas, todos nós precisamos seguir as Escrituras. E, obviamente, nós só podemos fazer isso através de um estudo diligente e constante para saber discernir a verdade de Deus e repudiar os falsos ensinamentos. Não basta ser crente de uma igreja. Não basta, irmãos. Repito, eu sei que a minha mensagem é muito chata, repetitiva, mas só faz 17 anos. Essa mensagem minha foi repetida durante 400 anos a Israel pelo Senhor Jesus. A mesma mensagem foi repetida pelo Senhor Jesus durante 3 anos. Seus discípulos passaram quase 50 anos depois de repetindo a mesma mensagem. Está aqui nas cartas apostólicas. Vocês sabem quantas vezes no Novo Testamento tem qualquer ensinamento que dê a entender que a gente vai ter uma vida boa aqui na terra? Nenhuma. Nenhuma vez. Só tem ensinamento dizendo que nós vamos padecer pelo Evangelho de Cristo. Esse é o ensinamento da Bíblia. Por que os pastores não ensinam isso? Por que vai agradar quem? Isso vai agradar quem? Como lemos no texto, irmãos, aqui nesse episódio envolvendo Jesus e os seus discípulos originais, mesmo com o ensino ininterrupto do Mestre, de manhã, de tarde e de noite, naquela ocasião o Senhor Jesus, como ainda não havia consumado a obra da cruz do Calvário, é isso que ele quer dizer, eles ainda estão com o noivo. Como é que eles vão jejuar? Vai chegar o tempo que eles vão jejuar. Eles ainda estão com o noivo, portanto, ele não havia consumado ainda na cruz a sua obra, portanto, eles não tinham condição, eles não poderiam entender todas as coisas para o seu ministério apostólico. Até na última ceia, quando eles estiveram lá aquele momento com Jesus, eles não entenderam nada, praticamente, o que Jesus estava dizendo sobre a sua morte, eles não entenderam não. Eles não estavam preparados ainda. Jesus lhe disse tudo, mas eles não tinham condição ainda de entender. Quando foi que eles entenderam? Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, como Jesus prometeu, Ele vos fará lembrar tudo que eu vos ensinei, Ele vos conduzirá a toda a verdade. É isso, irmãos. Esse é o papel de um pastor. Quando Jesus cumpriu a sua missão, chegou a hora dos seus apóstolos, e eles cumpriram o seu papel. Está aqui as cartas apostólicas para mostrar a luta titânica desses homens para discipular igrejas que os rejeitavam, inclusive. Avacalhavam com eles, como os coríntios avacalharam com Paulo. Isso é um João ninguém, é insignificante. Como é que pode? O apóstolo Paulo, o mais, academicamente, o mais preparado deles.
filósofo, doutor da lei. Tu disse, sim, João ninguém. Palavra insignificante. Pode um negócio desse? 2 Coríntios 10:10. Pode um negócio desse? Pois é, irmãos. Mas eles fizeram... Todos foram mortos pela igreja. Foi exceção de João. Por quê? Porque Jesus disse, mãe, está aí teu filho. Filho, está aí tua mãe. Então Jesus sabia que João não ia ser martirizado para cuidar da mãe dele. Ele sabia disso. Todos os outros foram martirizados. Por causa do Evangelho. Obviamente os pastores de hoje são diferentes, porque todos são ovacionados em todo canto que eles chegam. Maravilhosos pastores, amados. Então, meus filhos, depois que os apóstolos passaram, agora é a nossa vez. Os apóstolos edificaram a igreja sobre a pedra que é Cristo. Agora é a nossa vez. Nós, a igreja, nós temos que dar continuidade à obra salvadora do nosso Senhor Jesus, especialmente através de um testemunho consciente e verdadeiro. Eu sou testemunha do Senhor Jesus. Olhe para mim que você vai ver o que eu estou lhe dizendo. Olhe para mim. Você vai ver o que eu estou lhe dizendo. Você vai ver quem é Jesus. Agora, eu tenho condição de dizer isso? No tempo do Banco do Brasil, Inajá sabe disso, tinha irmão lá que dizia que era crente, testemunho terrível, como funcionários, péssimos funcionários, crentes. Um dia na minha igreja lá, chegou um camarada para pregar, Paulo sabe quem é, chegou um camarada para pregar lá na igreja, quando o cabo entrou, eu digo, e esse cabo é crente? Era do Banco do Brasil lá, péssimo funcionário, foi até expulso, se não me engano. E esse cabo é crente? Então, irmãos, é isso que a igreja tem que fazer. É dar um testemunho de santidade de vida. E não abrir novas igrejas em todo bairro, em todo onde, porque tem que abrir, porque nós temos que crescer. Inclusive em bairros onde já há inúmeras igrejas. Por que eu tenho que abrir uma presbiteriana lá? Onde é que está na Bíblia isso? Qual é o sentido, qual é o significado de eu ter que abrir uma igreja presbiteriana no bairro tal, se já tem lá 300 igrejas? Por que eu tenho que abrir uma presbiteriana lá? Estatística, poder, números. Império humano. É só isso. Ou então eu tenho que afirmar que só a igreja presbiteriana prega o evangelho da salvação. As outras não, as outras é tudo do diabo. Quem tem coragem de dizer isso? Percebe, irmãos, o tamanho do problema que vivemos com a igreja instituição, que eu digo para vocês aqui, é reino de homens. Se cada igreja não passar por um discipulado adequado, assim como acontecia com os discípulos originais de Jesus, ela não estará preparada para dar testemunho, ela não estará preparada para ser fundadora de nova igreja, muito menos discipuladora de novos crentes. Se ela não faz isso nem com os crentes dela, como é que eu vou abrir outra? Se nem a minha eu ensino. Mas se eu abrir outra, vai aparecer no relatório lá. Igreja tal, eu fui, eles chamam de campos, eu abri não sei quantos campos, eu abri não sei quantas igrejas. Sem nenhuma dúvida vão ouvir do Senhor Jesus, não vos conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não tenho dúvida disso. Isso não é julgamento com base em juízo de valor meu, não. Foi assim que o Senhor Jesus preparou os seus discípulos originais. Foi assim que os apóstolos prepararam os presbíteros, que eram os pastores das igrejas, primeiras igrejas. É assim que cada pastor tem que preparar a sua igreja para o serviço do reino de Deus, e não do reino de homens. E não para crescimento de império denominacional, seja lá de quem for. Com igrejas cheias de prosélitos, simples consumidores de bênçãos, sempre pedindo, nas famosas reuniões de oração, sem nem mesmo saber qual é a bênção que Deus tem para os seus eleitos. Jamais alguém pode imaginar que um governo déspota, comunista ou sei lá o que, pode ser uma bênção de Deus
para a sua igreja que precisa ser julgada. O juízo de Deus é bênção. Quem não é repreendido e castigado é um bastardo e não um filho. Deus repreende, castiga e disciplina a quem Ele ama, aos filhos. Pois é, um governo terrível, como Israel sofreu. A Síria, logo depois, quando escapou do Egito, foi para lá, para a Terra Prometida, veio a Síria sobre ela, mandada por Deus, está na Bíblia. Mandada por Deus, está na Bíblia. Veio a Babilônia, mandada por Deus, está na Bíblia. E os pastores da época, coitados, Jeremias, Ezequiel e todos, eu me sinto um desses caras. Obviamente não do quilate deles. Mas eu me sinto desses caras pregando sozinho contra um bando de pastor que diz que não, está tudo certo, Deus vai nos livrar. Era a mesma coisa que acontecia naquela época. Jeremias dizendo, não, vocês vão ficar 70 anos, cara. Não, eles vão já nos livrar. Lula, não, Deus vai nos livrar, Deus vai voltar tudo. Não vai, meus irmãos. Nós precisamos ser castigados. A igreja precisa ser castigada. Ou Deus não é justo? É um babaca, Papai Noel, bonachão. E o Deus da Bíblia não é esse. Quando voltarmos à nossa aula agora no final de janeiro, eu comecei de uma aula só, estou mostrando aqui o Deus terrível da Bíblia. Vocês vão cair o queixo no que eu vou mostrar para vocês na Bíblia, que quem é Deus, que pastor não mostra. Ele só mostra o Deus bonachão, Papai Noel, que abençoa todo mundo. Vocês vão ver quem é Deus. Vão ser várias aulas, eu mostrando na Bíblia, versículo. Isso é o Deus, isso aqui é Deus, o Deus da Bíblia. É o Deus amor, que também é o Deus justiça. É o Deus misericórdia, que também é o Deus irado contra o pecado. Está tudo isso na Bíblia, mas ninguém fala nessa parte que não agrada a gente, deixa para lá. Então, meus irmãos, eu lembrei, eu já contei aqui outra vez também, mas eu vou dizer de novo. Logo que eu cheguei aqui, tinha um jovem aqui que era líder do jovem, tinha muito jovem aqui. Depois, quando eu comecei a ensinar, foi embora tudinho. Queriam festa e aqui não tem festa. Aqui não tem festa, aqui tem ensino da palavra de Deus, aqui não tem festa. Festa, eu até disse, o clube, a Ponte Preta é um clube, é mais na frente, podem ir para lá. Foi todinho, só ficou um. Então tinha um jovem cantando aqui um dia, tal, com os jovens aqui, um tal de um culto jovem, aí eu vim assistir isso logo que eu cheguei, culto jovem, que é isso? Tem alguma base bíblica nisso? Não. Qual é a base disso? Psicologia. Aí eu vim assistir, e estava o jovem com o violão, ele tocava. Eu me lembro até a música, eu não sei qual é a música, mas é uma música que na época era moda. Hoje o meu milagre, uma coisa assim, pai. Hoje o meu milagre vai chegar. Tem essa música? Assim? O meu milagre parece, né? Aí quando terminou a música, eu estava sentado lá olhando, eu disse, meu filho, qual é o milagre que você está esperando? Que milagre é que você está esperando de Deus? Aí eu expliquei para eles que aquela música era uma heresia, eu digo, não cante mais isso aqui, isso é besteira. Mexer com o emocional das pessoas, hoje o meu milagre vai chegar. Que milagre você está esperando? Obviamente esse milagre que ele está falando na música aí deve ser de conversão, alguma coisa assim. Então preste atenção, meus filhos. Não foi para isso que Deus nos salvou. Deus não nos salvou para nos encher de bênção. Não foi para isso que Deus nos salvou, como é ensinado nas igrejas. Deus nos salvou para sermos santos como Ele é santo. Foi para isso que Ele nos salvou. Para sermos iguais a Jesus, o Filho amado, herdeiro do reino eterno de Deus, e nós co-herdeiros com Ele. Foi para isso que Ele nos salvou. Enquanto estivermos aqui, somos seus servos, exatamente para dar testemunho dessa salvação. É isso que é para ser uma igreja. Se não for assim, é uma falsa igreja. O pastor que não ensina isso é um falso pastor. Deus nos salvou para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, como Paulo ensina em Efésios 1:4. E como tais, santos e irrepreensíveis, testemunhar a maravilhosa salvação recebida pela sua graça em Cristo Jesus. Essa é a bênção em torno da qual
qualquer outra bênção orbita. A bênção é a minha salvação. Qualquer outra bênção orbita em torno dessa. Hoje Jonas me perguntou, pastor, isso aqui que Deus disse que você vai ter 100 vezes mais. Ele não está falando de coisas materiais. Ele, quem deixar pai, mãe, negócio, não sei o que, para me seguir, vai ter 100 vezes mais. Ele não está falando de coisas materiais. Então eu não vou deixar minha loja para vir para a igreja e depois Deus vai me dar 100 lojas. Não é isso que ele está dizendo. Jesus está falando de salvação, sabe? A vida em abundância. Ele está falando de vida eterna. E não nessa vidinha aqui que termina com 80 anos no máximo. Ele está falando de vida eterna. Então a Bíblia é um livro espiritual, ela trata de coisas espirituais e diz, Paulo diz, nós falamos aqui, olha, pensai nas coisas lá do alto, que são eternas, e não nas coisas daqui de baixo, que são terrenas e temporais. É disso que a Bíblia trata, meus filhos. Todas as bênçãos possíveis e imagináveis que possamos receber de Deus estarão necessariamente atreladas à bênção primeira da regeneração. Se não houver isso, qualquer outra bênção que você receba, qualquer outro vivente recebe também. Seja ele satanista, macumbeiro, católico, presbiteriano, batista, o que for. Deus cuida da sua criação. Como Jesus diz, Deus manda o sol sobre bons e maus, manda a chuva sobre justos e injustos. Todo mundo recebe tudo isso aí. A bênção geral, todo mundo recebe. Agora, a especial, Jesus disse, é para poucos. E esses poucos entenderão isso. Crescerão no conhecimento dessa palavra. Porque eles sabem que agora tem uma outra vida, mesmo vivendo aqui ainda. É por isso, irmãos, que a igreja precisa ser discipulada. Para ter domínio absoluto desse conhecimento de Deus, eu falei aqui, em outras pregações há poucos dias, como Paulo explica aos Efésios, capítulo 3, versículos 16 e 9, exatamente para compreender como todos, junto com todos os santos, os eleitos de Deus, todos têm que compreender qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade. O conhecimento de Deus ele tem que ser tridimensional, digamos assim, eu tenho que entender ele todo. Eu só posso entender isso a partir da justificação, a partir da regeneração. Senão eu não entendo nada. Eu preciso entender isso. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, todo o entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Sem o conhecimento de Deus não há salvação, meus filhos. E quem é o responsável por transmitir esse conhecimento aos irmãos? Os pastores. Foi para isso que Deus constituiu pastores. Atos 20. Atendei por vós. Isso era Paulo dizendo aos presbíteros. Atendei por vós. Ele já estava indo para morrer em Roma. E todo o rebanho, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Foi para isso que vocês foram constituídos pelo Espírito, para pastoreardes as ovelhas de Deus. Esse pastorear é ensinar. Aqui não tem ovelha nenhuma, nem eu sou pastor coisa nenhuma. No sentido da palavra, denotativo da palavra. No sentido conotativo, aí eu sou um pastor, vocês são ovelhas. Mas se a gente não entender isso, não é crente, não é salvo. Então é nesse conhecimento, o pastor vai ensinar, ele vai ensinar, é para isso que tem pastor. Paulo cita lá em Efésios também, vocês estão lembrados disso, de vez em quando eu falo aqui, ele cita em Efésios do mesmo jeito aqui, 4, 11, 12, e ele mesmo, Deus, Jesus, concedeu para uns pastores, é o que interessa para nós aqui, pastores, evangelistas e outros para pastores, mestres, com a finalidade de aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço, e não para ser servido por Deus, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento. É isso! Do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. É isso que ele diz lá
Em Romanos 8, versículo 29 e 30. Para nós sermos iguais a Cristo. É esse o propósito, sermos iguais a Cristo. Olha a importância de um pastor. Olha a luta que um pastor tem que ter. Olha a luta que os apóstolos tiveram. Todo mundo contra eles. Olha a luta que os profetas do Velho Testamento tiveram. Todo Israel contra eles. Certamente, irmãos, os que rejeitam a graça do estudo diligente da palavra, os que não têm esforço para o discipulado, eu digo para vocês de vez em quando aqui, não receberam a graça da salvação. Logo no seu aspecto regenerador, não há nova vida. Por isso que ele não quer alimento. Ele não nasceu. E esta não é uma convicção do pastor Juarez, eu vivo dizendo para vocês aqui. Isso não é juízo de valor. Como ensina o Senhor Jesus, não julgueis pela aparência, pastor. O senhor está julgando pela aparência. João 7,24. Não julgueis pela aparência. Pastor, o senhor está julgando pela aparência. Eu sei que eu sou crente, pastor. O senhor está julgando pela aparência. Só que no mesmo versículo, Jesus completa. E sim, julgai pelo reto juízo. Julgai pela reta justiça. Que reta justiça é essa? Palavra de Deus. Se eu disser para você, com base no seu testemunho, na sua vida e com base na palavra, você não é crente, meu amigo, pode ter certeza que você não é crente mesmo, não. Precisa da graça de Deus para convertê-lo. Precisa da graça de Deus para lhe dar esforço para o estudo. Por que você não tem esforço para o estudo? Porque não interessa. E por que não interessa? Porque eu não preciso disso. Logo, você não nasceu. Você não recebeu a bênção regeneradora, a salvação. Portanto, meus filhos, o Senhor Jesus sabe quem são as suas ovelhas e nos dá elementos para julgar pela reta justiça quem são essas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Lembram? João 10, 27. Essa expressão, me seguem, é sinônimo de me obedecem. E como é que eu vou obedecer uma ordem que eu nem conheço? Eu nem sei. O cara chegar aqui, mas rapaz, você não obedeceu a ordem do prefeito, lá não sei de onde. Eu não sei que ordem é essa. Como é que eu vou obedecer? Esse aqui, as minhas ovelhas me seguem, é sinônimo de me obedecem. Seguem o que eu estou dizendo. Mas eu estou pouco interessado no que é que ele está dizendo. Pois é, você não é ovelha. Meus filhos, isso é terrível. Esse é o Jesus terrível da Bíblia, que diz um versículo tão bonito depois, esse versículo tão bonito está excluindo quem não o segue, quem não o obedece. Quem dispensa a bênção do discipulado, e nessa igreja aqui ninguém pode reclamar que não falta ensinamento. Quem dispensa a bênção do discipulado, obviamente, não ouve a voz de Jesus, que é dada exatamente nesse discipulado. Portanto, não é nem conhecido por ele. Não os conheço. Nem pode segui-lo. Por quê? Porque não sabe qual é a vontade dele. Essa vontade dele não lhe foi revelada. A vontade dele é que você cresça no conhecimento dele. Então, pois é, você não sabe disso. Por isso, irmãos, em certo sentido, de acordo com a palavra, eu sei quem são as ovelhas de Jesus. No entanto, como simples pastor, a mim me compete apenas confrontá-las com a palavra, chamá-las ao arrependimento, chamá-las ao discipulado, como eu faço aqui há quase 17 anos. Dia 24 de fevereiro, agora eu completo 17 anos discipulando esta igreja aqui. Aí o presbitério quer que eu abra outra, mas abra outra o quê, meu amigo? Eu não consigo nem discipular esses que estão aqui, eu vou abrir outra para quê?
Vai ser pior do que essa aqui? Eu não estou interessado em aumentar o número de prosélitos para fazer estatística, fazer união de presbitério. Eu não estou interessado nisso. Consumidores de bênçãos. Já houve irmão daqui da igreja que me procurou, vocês sabem disso, até pararam de me procurar. Meu gabinete não tem mais aconselhamento, porque os irmãos têm medo de vir pedir um aconselhamento totalmente tolo. Eu dizer, meu amigo, rapaz, como é que você vem pedir um negócio desse, rapaz? Eu ensino aqui há tantos anos, você nunca aprendeu isso? Eu digo mesmo. Aí nem vem mais, tem vergonha de vir. Mas de vez em quando me aparece um que chega aqui, pastor, eu vim aqui para o senhor orar. Eu digo, meu negócio, tu está pensando que eu sou pai de santo? Eu digo assim mesmo, você está pensando que eu sou pai de santo? Porque eu sou padre para ouvir teu confessionário aqui, tua confissão, e dizer, tá, tu chega em casa, tu lê o Salmo 23, tu lê o Salmo não sei o quê, depois tu faz uma oração. Meu Deus do céu, a velha cultura católica do confessionário lá do padre. Pois é, irmãos, eu não estou interessado em encher a igreja de consumidores de bênção. Muito menos abrir novas igrejas para botar lá, obviamente, se eu abrir uma igreja, eu vou botar lá algum irmão totalmente despreparado para conduzir essa nova igreja. Os meninos aqui que vão participar de outras igrejas, que tem grupo não sei de quê. Esse cara que está lá nesse grupo não sei de quê, que conhecimento ele tem para transmitir para esse menino? Nenhum. Se eu abrir uma igreja aqui, eu vou botar um irmão daqui da igreja para tomar conta dessa igreja, se for o caso de uma congregação. Qual é o conhecimento que esse irmão tem para discipular essa congregação? Nenhum. Por quê? Porque nunca aprendeu aqui também. Aí, mas eu abri uma congregação não sei onde, eu abri outra não sei onde, eu abri não sei onde. Eu não vou fazer isso, irmãos. Eu não vou abrir congregação cheia de consumidores de bênção, consumidores de milagre, consumidores de promessa mentirosa. Simplesmente para aumentar uma mera denominação religiosa. A nossa denominação. Claramente disputando o mercado de prosélitos em locais onde já há outras igrejas. Então por que eu tenho que abrir uma presbiteriana lá? Não já tem igreja lá? É só para aumentar a estatística e, obviamente, a arrecadação. Ninguém tem coragem de dizer isso, mas é essa a verdade. Lembrem sempre, meus filhos, lembrem sempre. Os verdadeiros discípulos de Jesus, que são as suas ovelhas, pela graça de Deus, atenderão ao chamado para um discipulado que será dado por um pastor. Está na Bíblia, não pode ser diferente disso. Por quê? Porque sabem que a igreja composta pelos salvos, os santos de Deus, ela precisa exatamente crescer em santidade, porque o Senhor é santo, Ele mandou isso. Somente a partir daí, como agência do reino de Deus, ela poderá expandir a propagação do Evangelho, da salvação de Cristo Jesus, com propriedade, com exemplo de vida do que ela está pregando. Esta é a importância do discipulado cristão para a igreja de Cristo, a fim de que, pelo nosso testemunho pregado e vivido, o Senhor nos acrescente a cada dia os que vão sendo salvos, como acontecia na igreja primitiva, para louvor da sua glória, até que Ele venha nos buscar. Amém.